Bom dia, bem-vindos ao Band Mulher. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o mercado dos eventos no Rio Grande do Sul, depois das enchentes de maio. No Limonada Zen, Adriano Sescani foi conhecer o projeto que está colorindo e resgatando a autoestima de comunidades também atingidas pela maior tragédia climática do nosso estado. Vocês já ouviram falar em contrato de namoro? Esse é o assunto da Virgínia Lobato Flores. Gilberto Laorgue Nunes e Alexandre Pires abordam os cuidados que temos que ter com a saúde do coração em casa, com as fumaças das queimadas. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689 e Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. Parece mentira, Nós já estamos em setembro, mas ainda continuamos contando os prejuízos, da enchente de maio. E hoje eu converso aqui com a Rejane Tavares, que é presidente da Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos, a AGEPES, justamente porque a gente sabe que a área de eventos, os artistas, os shows, foram muito atingidos, Então hoje com a Rejane eu já quero saber, porque agora, graças a Deus, Rejane, a gente está vendo aí começar uma retomada. Como é que está sendo isso para vocês? Esse momento está sendo muito bom, que agora, em seguida, vai retornar ao aeroporto. Então, a gente acredita que isso também vai ser um fator determinante para voltar realmente assim, a plena capacidade. O segundo semestre é o período de alta dos eventos, então a gente acredita que isso também vai ajudar. Porque nós achamos soluções, assim, rápidas, que foi a questão da base aérea de Canoas, algumas coisas, mas realmente ainda não tivemos uma mudança muito grande. Vocês têm, assim, que expectativa agora com relação a essa retomada? Na verdade, assim, houve uma parada muito grande, até porque as empresas, os prestadores de serviços da área de eventos, a grande maioria atua no quarto distrito, pela necessidade de pavilhões grandes e tal. Então, todas foram, as grandes empresas foram duramente afetadas. Então, isso, além de toda a questão que havia, das pessoas realmente não terem clima para comemorar e para nada, realmente não tinha nem a capacidade das empresas de operarem. Então isso está sendo retomado agora. É um mercado que já é habituado a se reinventar, visto que já na pandemia fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar, Então a expectativa agora é sim de uma retomada para o segundo semestre, Mas realmente com números bem maiores, porque como tu disseste, segundo semestre, agora também vem primavera, vem verão. E aí a gente tem mais, mesmo um número de eventos maior, Sim. O segundo semestre sempre é o período de alta, onde acontecem mais eventos. Pelo calor, pela condição climática até de ser um período que chove menos, A questão da noiva, casar ao ar livre, que é uma tendência muito em alta. Então, isso tudo vem em alta no segundo semestre, Então, essa retomada está acontecendo gradativa agora. E muitos eventos também que, na verdade, foram adiados, que não foram cancelados. Então, agora dá para a gente recomeçar a produzir isso. Foram remarcados. Porque diferente da pandemia, quando a gente tinha uma questão que impedia a realização dos eventos, agora, na verdade, não existe nenhum impeditivo, salvo as pessoas não quererem fazer ou não poderem fazer. E isso é uma questão que está sendo retomada, porque a cada tragédia dessas que a gente vai vivendo, eu acho que as pessoas vão valorizando mais a forma de comemorar e o querer comemorar e valorizar as pequenas conquistas, Eu acho que são duas lições... Vai ter um gostinho melhor agora. Muito mais. Essa coisa até das formaturas também, muito que a gente sabe que tem agora. E as formaturas não são só ali nas faculdades, enfim, como aqui na PUC. Não, tem as festas. Sim, tem as colações e elas geram um número de eventos sociais, grandes, sim. Muito grande. Então, isso acontece no meio do ano e no final do ano. E vem Natal, vem Ano Novo, vem Dia da Criança, que também tem muito agora em outubro, muitas festas, às vezes ao ar livre. Tem, isso vem num crescente, mas Regina, é importante a gente salientar, assim, as dificuldades que o mercado enfrenta, porque os programas todos de governo que foram criados, eles têm muita dificuldade de chegar na ponta para onde eles foram destinados, para onde eles foram criados.
seja por exigência das certidões, que as empresas já não conseguem mais, porque hoje já passamos 120 dias. Né? Então, o dinheiro não chegou onde deveria chegar. Então, nesse momento, existe uma expectativa, sim, de crescimento e de retorno, mas também existe uma preocupação muito grande com esses recursos que não chegaram aonde deveriam chegar. E as empresas estão com dificuldade bastante, assim, de manter e de honrar os compromissos, né, em função dos vastos prejuízos. A gente espera que se resolva tudo isso, né? Mas muito obrigada pela tua presença aqui no Band Mulher, tá bom, Rejane? E a gente torce muito aí pelos eventos todos. Obrigada pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui. Imagina. E a gente agora, inclusive, continua, né, falando também um pouco de enchente, do que ela trouxe, no Limonada Zen de hoje, com o meu diretor Adriano Sescani, porque ele traz um projeto muito bacana chamado Paredes com Propósito. A enchente de maio, a pior da história do Rio Grande do Sul, ainda está na nossa memória. Ela deixou marcas internas difíceis de serem curadas e externas que ainda permanecem. Um projeto está recuperando a autoestima de comunidades atingidas pela maior tragédia climática do nosso estado. Através da pintura, o Paredes com Propósito quer construir comunidades mais resilientes e unidas pela arte. A gente tem um retorno imediato, né, quando a gente chega nas comunidades. Eles já vê que a cor toma conta e eles querem todo mundo interagir. E o movimento da arte é muito isso, né? É a relação com pessoas, é entender o entorno, é entender o momento que a gente está vivendo. Então a arte tem essa sensibilidade de transformar. Todo mundo quer ajudar, só que todo mundo tem uma área específica, né? E o teu trabalho é com artes visuais. Sim. E aí tu teve essa sacada que é tão importante, porque uma enchente não é só naquele período, né? Ela continua com as marcas e é preciso a gente retomar, né? Sim, foi assim, ó, um grande susto, né, que a gente tomou. E aí essa iniciativa ela tinha que ser urgente, né? Então eu sabia que esse momento de pintar as ruas, as vias públicas, as fachadas ia ser num terceiro momento. Mas como a gente sabia que ia passar por isso, eu já organizei. Como é que é a chegada de vocês nas comunidades? A gente procura, então, alguma liderança, seja em associações, seja líderes comunitários ou projetos culturais. E a partir daí a gente, então, começa um diálogo com a comunidade para que a gente consiga, então, mapear cada casa. Até agora já foram pintadas 84 casas e a meta é 250. Mas o projeto Paredes com Propósito não traz apenas cores e alegria para essas comunidades, mas também cria novas memórias. Tem alguma história que te marcou? Cara, são várias histórias que a gente ouve dos moradores, mas teve no primeiro mutirão, que a gente foi perguntar para uma senhora de seus 70 anos se ela queria alguma cor, qual a cor que ela queria da casa dela. Ela me olhou assim, bem emocionada, e falou assim: olha, eu tenho 70 anos e nunca ninguém me perguntou qual cor que eu queria para minha casa, sempre era a cor que tinha. Isso aí me marcou muito, assim, eu também fiquei sem resposta. E que cor ela escolheu? E aí eu sugeri laranja, verde limão ou lilás. Aí ela falou assim: lilás, eu amo lilás, é a minha cor preferida. A gente foi lá e pintou a casa dela de lilás como ela queria. Primeira vez na vida dela, aos 70 anos, sua casa. Histórias assim motivam mais, né? Inspira demais. Para vocês, como é que é quando terminam um trabalho e devolvem para essa comunidade ou para essa pessoa um pouquinho de uma cor, de uma vida mais colorida, né? Cara, é uma sensação assim de renovação, que foram uma transformação muito grande, é muito gratificante. A gente chega realmente emocionado, extasiado assim em casa. O que mudou para ti esse projeto? Cara, eu vi que às vezes a gente mira a bola, fica pensando em coisas muito complexas para fazer algo legal, para se sentir vivo, para se sentir bem. Às vezes é no simples que a gente consegue realmente fazer algo transformador. E essa ação mostra isso, né? Que a gente não precisa fazer nada muito complexo ou demorado
para realmente fazer a diferença. É questão de 3 dias a gente revolucionar um espaço que foi esquecido e que foi atingido, né, por uma catástrofe climática, e poder levar de volta com cor, né, com o que a gente sabe fazer e ama, né, é uma paixão, né, um amor que eu tenho pelo meu trabalho como artista, transformado num projeto social. Então, E a ideia é continuar. Sim, Independente de enchente, de tempestades. Cara, eu acho que a gente vai ter que ter um projeto permanente aí pela frente para fazer esse resgate, né? E para também, acho que incentivar a própria comunidade. A gente fazendo isso, a gente percebe que as pessoas começam a se movimentar, limpando suas casas, organizando. Então, é uma forma também de impulsionar que outros projetos cresçam dentro da comunidade, que alguns adolescentes se tornem artistas, se tornem pintores. Entre tantas frases que eu ouvi durante a enchente, uma me marcou muito e dizia mais ou menos o seguinte, que a pandemia nos distanciou e que a enchente, ela nos uniu. E vendo iniciativas como essa, eu tenho certeza de que a frase é mais que verdadeira. Muito legal esse projeto. Bom, já está aqui comigo, né? Ela, que vocês já conhecem bem, a nossa dermatologista, a Stephanie Maynard Seolin. Tudo bem, Stephanie? Seja bem-vinda. Tudo ótimo. Bom, muito Stephanie, obrigada. hoje a gente vai falar de uma coisa que interessa muito a maioria das pessoas, que é preenchimento. Então, para começar, o que é esse preenchimento e que tipo de material é usado? Porque às vezes as pessoas têm dúvida. Então, o preenchimento que é realizado com maior segurança hoje em dia, que tem mais dados científicos, que é autorizado, que não tem complicações, é o preenchimento com ácido hialurônico. Desculpa, eu falei que não tem complicações. Podem ocorrer, Sim. mas são complicações, na sua grande maioria, reversíveis. Diferente dos preenchedores usados antigamente, que eram aqueles irreversíveis, que só se tira com cirurgia. Então, o preenchimento que eu utilizo no consultório é o ácido hialurônico. Tá. Bom, a gente tem umas fotos aí que a Stephanie quer mostrar e já quer ir falando. Ó, vamos lá, Stephanie. O que são essas Então, fotos? eu trouxe fotos de diferentes idades e do que a gente pode fazer em uma simples sessão no consultório. Então, pacientes de 70 a 80 anos, na casa dos seus 60 a 70 anos, que perderam volume, tanto dos lábios, quanto da maçã do rosto, quanto da região em volta da boca. Então, essas fotos aqui, uma paciente jovem que a gente fez o preenchimento do mento e da linha mandibular para melhorar o contorno. Então, eu trouxe diferentes possibilidades do uso dos preenchimentos em diferentes idades, para exemplificar que muitas vezes a gente consegue bons resultados sem cirurgia, sem grandes riscos, com uma recuperação super rápida, com um procedimento feito em consultório com segurança, com conforto. Então são diferentes exemplos, porque no programa passado eu trouxe também algumas fotos e tive um bom retorno. O pessoal gostou da ideia de visualizar. É porque as pessoas gostam mesmo de ver a diferença, né, Stephanie? Que realmente é possível. E em quanto tempo a gente vê essa diferença? Olha, é quase imediato, a gente aplica no consultório, tu já vê, mas aí muitas vezes em um dia ou dois sai algum hematoma, fica roxinho e um pouquinho inchado a região onde foi feito o preenchimento. E o resultado final mesmo, essas fotos é em torno de 15 dias. Mas que áreas então a gente pode usar o preenchimento sempre? Praticamente em todo o rosto, tá? Então a gente pode usar na região das olheiras, quem tem aquela olheira mais profunda com ar que dá um ar de cansaço. Na região da maçã do rosto, porque com o tempo o coxinho de gordura é absorvido, então fica com aquela aparência de rosto derretido. A gente pode usar na região do mento, quando a gente vai envelhecendo, muitas vezes o mento vai ficando quadrado e subindo, criando uma ruga bem nessa região aqui do centro do mento. Então a gente pode preencher essa região. Na linha mandibular, quando o bulldoguinho começa a aparecer e o contorno vai se perdendo, a gente consegue preencher essa região. Os lábios, que
que muitas pessoas têm medo de preencher o lábio, mas ó, essa senhora tem quase 80 anos e eu preenchi o lábio dela de forma delicadinha, só pra... As pessoas têm medo que fique muito grande, mas não. Porque isso vai da vontade de cada um. Eu preenchi o meu e pela primeira vez tive coragem de colocar uma ampola inteira no lábio, porque eu queria mais volume. É um momento de vida. Mas as outras vezes todas eu colocava um pouquinho. Então vai do que cada um também quer e pede. Mas fica bem natural mesmo. Então né? são resultados, claro. É que a harmonização facial ficou conhecida de uma forma muito grosseira, porque a gente viu resultados muito grosseiros, né? Mas o meu trabalho é mais voltado para isso, para um projeto de envelhecer bem, amenizar coisas que incomodam, resolver pequenas assimetrias que podem ser resolvidas, mas tudo muito natural, que ninguém se transforme. Com muita calma. Muita calma. Então tá, obrigada, Stephanie, super esclarecedora e eu acho que as pessoas gostaram de ver mesmo isso. Valeu, até o próximo sábado. Gente, agora a gente tem aquele espaço, né, que vocês sabem que a gente traz aqui personalidades e tal, tem sempre alguma coisa para contar. Então, deixa eu te contar? Deixa eu te contar. Eu sou a Maristela, Relações Públicas, e atuo junto à Associação São Pio na campanha Fé no Rio Grande. Uma campanha que foi idealizada para auxiliar as pessoas que perderam suas residências durante a enchente de maio de 2024. A campanha Fé no Rio Grande é promovida pela Associação São Pio de Faxinal do Soturno e tem o apoio da construtora Jobim, que doou os prêmios para o sorteio. Para participar, basta entrar no site fenorriogrande.com.br e adquirir os números por R$ 8,00. E você estará contribuindo para a construção das casas para a comunidade atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A campanha já entregou 5 casas na cidade de Santa Maria e tem previstos para os próximos meses entregar mais 25 casas em outras cidades, como Porto Alegre, Faxinal do Soturno, Três Coroas, Mussum e Sinimbu. Ao adquirir seus cupons da promoção online, você estará concorrendo aos prêmios e ainda ajudando a Associação São Pio a construir ainda mais casas para as pessoas atingidas pelas enchentes. O sorteio será no dia 30 de novembro de 2024. Participe! Comigo aqui já o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. E hoje nós vamos falar daquele assunto que, aliás, é o que só se fala nisso, né? Que é a questão do impacto dessa fumaça que a gente está sabendo que tem nas cidades, inclusive São Paulo já foi considerada a pior, né? Então a gente já sabe que Porto Alegre também está assim. Mas a gente fala de questão de vias aéreas e de pulmão e se esquece do pobre do coraçãozinho, né, doutor Gilberto? Que também sofre nessas situações, né, Regina? Então, esse é um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Devido às queimadas, e isso tem repercussões sobre o coração também. É evidente que o órgão que recebe o primeiro impacto é o pulmão, mas a gente tem que entender que o nosso organismo é todo interligado. Então, se o pulmão fica sobrecarregado, isso eventualmente vai comprometer o coração. Esse mas é o de primeiro. Que forma? Porque a gente não enxerga isso, né? Em pessoas que já têm doença pulmonar, o respirar essa fumaça e todos os produtos que vêm junto pode piorar um problema pulmonar, né? Aumentar a resistência no pulmão, e isso tem reflexo sobre o coração. O coração pode entrar num quadro de insuficiência cardíaca direita pelo aumento da pressão dentro do pulmão, certo? Um outro efeito, que na verdade são 2 efeitos adicionais, que esses são diretamente sobre o coração, é a inflamação que essa poluição causa, que afeta não só o pulmão, mas o organismo inteiro, certo? E a gente tem que lembrar que a inflamação das placas de gordura está na origem dos infartos e dos acidentes vasculares cerebrais. É o que torna a placa de gordura instável e propícia a rupturas, né? E também tem um terceiro mecanismo, né, que foi descrito num estudo recente, é que, eventualmente, a exposição a essa fumaça pode causar o surgimento de fibrose no músculo cardíaco. E a fibrose, além de comprometer a função do coração como bomba, pode predispor à ocorrência de arritmias malignas, como aquelas que eu ensinei como tratar na semana passada. Então existem efeitos secundários no coração pela doença pulmonar. O maior esforço respiratório aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, e existem efeitos
diretos sobre o coração que também são nocivos. Tá, então mesmo quem não tem nada, por exemplo, não sabe, e também não tem, até pensei esses dias sobre as pontes de safena, né? Essas pessoas que já são safenadas, mas quem não tem nada também precisa se preocupar com isso? Também precisa se preocupar, porque todas essas alterações podem acontecer em quem já tem uma doença cardíaca prévia ou quem não tem nada. Então, se a pessoa tem uma predisposição a ficar hipertensa, exposta a essa fumaça, pode desencadear um quadro de hipertensão aguda. Sintomas, por exemplo, que a pessoa pode perceber, porque eu já vi muita gente falando sobre isso. Eu tô com a boca seca, eu tô com a narina não sei o quê. As pessoas estão falando muito disso, mas assim, com relação ao coração. Os sintomas que as pessoas mais referem são sintomas pulmonares e respiratórios da via respiratória alta. No coração, a hipertensão, frequentemente, ela é assintomática, mesmo que atinja níveis elevados. Eventualmente, a pessoa pode sentir algum mal-estar, alguma dor de cabeça. O infarto e o acidente vascular cerebral, esses têm sintomas bem específicos, né? O infarto, aquela dor no peito mais intensa. O acidente vascular cerebral, perda de sensibilidade ou de força em uma metade do corpo, num braço, numa perna, desvio da boca, etc. Então, tudo isso pode sinalizar um problema, mas é importante a gente lembrar que a maior parte dos sintomas é respiratório e não cardíaco. Por isso que a gente tem que prestar mais atenção ainda e se proteger, porque às vezes uma situação cardíaca pode estar começando e a pessoa não se dá conta. E porque os sintomas, na verdade, são os mesmos, só que agora a causa pode ser outra, né? A causa pode ser outra, exatamente. Que é exatamente essa fumaça. É exatamente. Quer dizer, a gente nem perceber que isso está causando esse problema absurdo e pode estar causando até problema cardíaco. Problema cardíaco e uma crise hipertensiva, eventualmente, que pode ser assintomática, como eu falei, né? Então, a atenção e o cuidado é fundamental. Está se recomendando, inclusive, nessa situação aguda, se voltar a usar as máscaras N95 que a gente usava na época da Covid, né? Uma outra recomendação é se hidratar bem. Pois é, eu ia perguntar sobre a água, né? Sim. Que é isso, quer dizer, as pessoas precisam se hidratar mais até do que estavam se hidratando. Mais até do que o normal, por causa da exposição à fumaça e o calor também que essa fumaça gera, porque ela aprisiona, né, o calor mais próximo da superfície da Terra. Então, a pessoa tem que se hidratar bastante. Um outro cuidado é, se a pessoa está em casa, ligar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado tem filtro, né? E especialmente no carro, ligar aquele módulo de recirculação do ar sabe interno. Que eu acho até que o Alex daqui a pouquinho vai falar sobre isso tudo, porque ele que tem todo esse cuidado em casa, né, com um paciente, enfim, do home care. Mas é exatamente isso, a gente precisa mesmo ter todos esses cuidados. Sim. Tá bom, mas obrigada, viu, doutor Gilberto, eu que agradeço. como sempre. Até semana que vem. Gente, vamos falar um pouquinho lá da sua casa? É aquela sacadinha que você fechou seu jardinzinho de inverno, que agora já vai ser de primavera. Então, precisa daquele móvel bonito, né, aconchegante para receber as visitas. Isso você consegue na Lemers, com certeza. E o precinho, dá uma olhadinha. São lindos esses móveis, né? Bom, vamos para um breve intervalo comercial. O Band Mulher, você sabe, tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes lindos e modernos, você sabe, só aqui na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e comigo aqui já está o Alexandre Pires, né, que é o sócio fundador da ACG Home Care e que eu acabei de citar para o Dr. Gilberto, que também vai falar sobre isso, porque esse assunto realmente está preocupando muito todo mundo, essa questão da fumaça. E é lógico que não poderia ser diferente para a ACG Home Care, que trata tão bem os seus pacientes, que tem aí equipes preocupadas, né? Então, Alex, quer dizer, na casa também a gente precisa ter muitos ajustes aí com essa questão da fumaça. Sabe, Regina, que essas dicas que a gente vai trazer aqui, elas servem tanto para esse momento de fumaça, que realmente está muito ruim. Eu sofro de rinite, eu também. sinusite. É totalmente diferente do que eu estou vivendo hoje de outros momentos, de outras crises que eu tive.
E a casa do paciente precisa ser preparada para isso. Mas essas dicas aqui, elas também valem para o tempo seco. Não esqueçamos que a gente vai entrar no laninha agora, que é um período de seca, então as dicas são as mesmas, né? E claro, não somente para o paciente, né? Que isso é o nosso foco, só que também para o dia a dia nosso. Então, você sabe que a primeira coisa que todo mundo falando, não deixem a casa tão aberta por causa da fumaça. Mas é preciso deixar uma janela. A gente precisa arejar a casa, né? A gente não pode deixar a casa proliferando vírus e bactérias. A gente precisa ter essa circulação de ar. Não deixa aquela do ambiente que a gente está mais utilizando, mas deixa da cozinha, deixa da área de serviço, né? Vamos circular esse ar. O ar da casa precisa de uma certa umidade, ele está muito seco agora, né, Regina? Então a gente tem dicas caseiras. Tá, vamos falar do elétrico, né? O umidificador elétrico seria o mais fácil, quem tem condições de comprar, compra um umidificador elétrico, vai ter lá, colocando a aguinha, vai sempre gerar. A pergunta é, o ar-condicionado não tem uma como é que a gente chama? Umidificador, tem um módulo, ele tem, né? Um módulo, tem um módulo, isso. Umidificador. Para quem tem um ar-condicionado com esse módulo, ok. Mas sabe que o aparelho elétrico, ele umidifica mais do que esse de ar-condicionado, porque ele é próprio para isso. Então, tu imagina colocar isso no quarto do paciente. Né? A temperatura, no caso dos pacientes acamados, manter sempre em 23, 25 graus. Isso é uma das dicas, né? Para não ficar tão diferente do que tem fora. Agora, dicas caseiras, né, Regina, que são tão importantes. Quem não tem, por exemplo, a condição... Tem essa questão aí da água da bacia, né, do balde d'água, a gente sempre ouviu a mãe falar. Exato, e a mãe tá certíssima, a mãe e a avó estão certíssimas. Deixa uma bacia de água ali, né, para poder umidificar. Mas também tem, por exemplo, não quero deixar o balde, alguém vai virar, alguém vai, né, tá no meio do caminho para um paciente que tem problema de locomoção. Pegamos uma toalha, a gente deixa ela molhada, coloca na cabeceira da cama, coloca, ou então numa cadeira próxima ao paciente, ou mesmo no quarto de outro familiar, né? Para também umidificar aquele ambiente, mas sempre perto do paciente, né? Então, essas dicas a gente consegue manter essa umidade do ar de forma adequada e diminuir os sintomas do ar seco que nós estamos. E a proteção, claro, né, gente? Teve uma crise de sinusite, rinite, a gente tem que tratar. Uma coisa que eu achei interessante que tu estavas falando também, já para mim, é a questão do tomar banho com a porta aberta, por exemplo, do banheiro. Porque é mesmo, a gente às vezes fica aquela nuvem, né? Exato. É uma outra forma de umidificar. Até tinha me esquecido, Regina, que a gente comentou um pouquinho antes, né? E realmente, deixa a porta, quando tá tomando banho, deixa a porta do banheiro aberta, aquele vapor já vai umidificar o próprio ambiente, né? E outra coisa que a gente tem em casa, que eu acho que sempre ajuda, planta, né? As plantas são grandes aliadas, né? E é para tudo, né, Regina? A gente se interte ali cuidando delas e ela também ajuda a umidificar o ambiente. Então, ter uma planta dentro do quarto, próximo à cabeceira, isso também é bem interessante de ter. E na casa toda, né? A gente consegue fazer com que esse ar se mantenha saudável e adequado para a nossa respiração no nosso dia a dia. Não, isso tudo é preventivo, claro. Preventivo. Mas se a pessoa começar a sentir alguma coisa, ela tem que também relatar, né, para a equipe de vocês, para que isso tem que procurar um médico, né? Acima de tudo, a nossa equipe vai se dirigir até lá, ou aquela pessoa que está em casa simplesmente se sentiu mal, vai lá, todo mundo, gente, nesse momento tá seco, tá difícil de respirar, tá mais secretivo também, porque cria uma mucosa diferente na gente. As dicas que o Dr. Gilberto passou agora do coração, tudo tá interligado, gente. A gente precisa cuidar. A natureza, o ambiente, junto com a nossa saúde. Muito obrigada, tá, Alex? Eu que agradeço. Foi super esclarecedor aí. Eu acho que a gente precisa falar, sim, muito disso, né? Agora eu vou lá para aquele momento zen do programa com a Josie Pacheco, porque ela está fazendo uma série, né, sobre os chakras e o equilíbrio, né? Como eles equilibrados fazem bem para a nossa saúde. Oi, Josie! Bom dia a todos! Hoje, Regina, iremos dar continuidade à série sobre a importância do autocuidado do corpo energético para o equilíbrio da nossa saúde espiritual, mental e física. Gostaria de ressaltar, Regina, que a doença é multifatorial e a falta deste cuidado é um dos fatores que nos levam a um sintoma ou diagnóstico. No programa passado, falamos sobre o alinhamento dos chakras. Hoje, iremos falar sobre o chakra umbilical ou chakra dos prazeres, que se encontra no centro do nosso umbigo e é representado pela cor laranja. O chakra umbilical representa o centro da energia sexual e das forças criativas. É ele, Regina, que nos faz perceber a vida com mais entusiasmo e criatividade. Em relação ao lado sexual, ele ativa a harmonia entre o feminino e o masculino, em relação aos sentimentos, atitudes, prazeres e desejos.
está ligado diretamente ao recebimento do prazer físico, mental e espiritual. O funcionamento harmônico desse chakra nos faz perceber a vida com mais entusiasmo e criatividade. Os sentimentos parte o fluxo criativo da própria criação. Quando estamos com o chakra umbilical desalinhado, Regina, pode ocorrer malefícios nos sistemas reprodutor e urinário, gerar a falta de inspiração, desânimo, dificuldade nos relacionamentos, ciúmes, impotência sexual, baixa libido, depressão, entre outros sintomas. Para alinharmos o chakra umbilical, podemos utilizar as terapias integrativas. Além das consultas terapêuticas, podemos utilizar a alimentação saudável, consumindo o alimento natural com pigmento laranja, hidratação com a água, contato com a natureza, exercitar a respiração praticando exercícios físicos e utilizando a cromoterapia no vestuário. Por isso, pessoal, que hoje eu estou de laranja, mantendo meu chakra umbilical alinhado. Utilizar acessórios e decoração nos seus ambientes com esta cor, ler um bom livro, escutar uma boa música, assistir programas de televisão e filmes que elevem a nossa vibração, exercitar a positividade, são ferramentas, pessoal, que trarão mais prazer e alegria para a nossa vida. Cuide-se. Um final de semana saudável a todos. Obrigada, Josi. Bom, gente, olha só, agora temos um espaço estilo Simoneta, né? Você sabe que a gente adora aqui falar de casa, enfim, de projetos, né? Hoje eu tô com a arquiteta Jéssica Agusti. Tudo bom, Jéssica? Tudo certo. Seja bem-vinda aqui. E ela vem para falar de arquitetura de alto padrão aqui em Porto Alegre. Bom, claro que a gente, para começar, precisa saber o que é considerado alto padrão, né, Jéssica? Isso. Alto padrão, dentro do nosso conceito, hoje em dia, se trata muito mais de trabalhar com 4 principais tendências, que é a personalização dos espaços, então a gente conseguir trazer a identidade, a essência de cada pessoa para o seu lar. O minimalismo também é uma das tendências que está muito em alta, que é justamente a gente conseguir ter uma casa mais simples, mais prática. Além disso, a sustentabilidade é um ponto muito importante, a gente trazer o conceito de biofilia, natureza para dentro de casa. Isso se apresenta também na escolha dos materiais dentro dos projetos. E também a parte de tecnologia integrada, já que hoje em dia, né, a gente está muito mais integrado à internet e a possibilidade de automatizar as nossas casas. E mesmo a cozinha, enfim, né? A gente tem altas tecnologias e quer mostrar isso, né? Para as pessoas que entram na sua casa. Bom, e a gente consegue transformar um design comum, por exemplo, se eu já tenho, né? Uma decoração na minha casa, enfim, e eu quero transformar isso em alto padrão. É possível? É possível. Aplicando essas 4 principais tendências, a gente consegue transformar um ambiente já existente, e o alto padrão ele não está necessariamente relacionado a um investimento a ser feito, mas as escolhas, as composições que vão ornar em todo o espaço. Porto Alegre, a gente falou em Porto Alegre, né? Tem diferentes tendências, digamos assim, do resto do país para a questão do alto padrão ou não? Sim, algumas tendências são bem importantes aqui porque nós temos um clima diferenciado, então aqui a gente consegue trabalhar com algumas alternativas como o piso aquecido, que faz sentido nessa região do país. Aqueles aquecedores térmicos também para banheiro, né? Exato, que é legal pra toalha. Toalheiro aquecido, que facilita muito a questão da umidificação do ar dentro de casa. Que até nós falamos agora há pouco aqui. Exato, então a gente consegue aplicar muitas questões e também relacionar sempre a nossa casa com o ambiente externo, né? Com as nossas, com o entorno que a gente tem. Então o bairro, a copa das árvores que daqui a pouco chegam no nosso apartamento, o próprio terreno em uma casa. A gente tem notado muito isso nos projetos, né? Essa coisa da preocupação com a natureza também, de tu não destruir, não tirar uma árvore que tá ali, ou que tu pode fazer dentro de casa mesmo um espaço, tipo um jardim de inverno, né? Só com plantas, com iluminação. Exato, e a gente consegue integrar tanto casas como apartamentos nesse sentido. A natureza ela não está só relacionada a ter uma planta, mas a própria escolha de materiais naturais, como a pedra, a madeira, tudo isso faz com que a gente se sinta mais conectado com a natureza e também consiga ter um aconchego maior, uma sensação de tranquilidade maior dentro da nossa casa. Mas então quer dizer que os elementos da natureza em geral dá para dizer que são de alto padrão?
Exatamente, são de alto padrão. E hoje em dia a gente tem um conceito muito diferente do alto padrão que antigamente a gente tratava como sendo algo muito exuberante, né? Então hoje a simplicidade começa a ganhar força também. Naturalidade, simplicidade, o menos é mais. Menos é mais, exato. Tá bom, muito obrigada, viu, Jéssica, pelas dicas aqui, a gente adorou. E claro que a gente continua falando em Simoneto, né? Porque tem o recado do Joãozinho. A Simoneto é muito mais do que móveis planejados, é sinônimo de bem-estar, e o bem-estar ele também passa pela saúde. Então, em setembro, nós estamos com uma campanha imperdível, pensando não só no bem-estar da sua casa, como também para a sua saúde. Então, estou com o Braulio Barbosa, nosso parceiro da Aqualive, que vai contar para nós um pouquinho do presente especial que você vai levar para casa, realizando o sonho de móvel planejado agora no mês de setembro. Conta para nós aí, Braulio. Obrigado, João. Então, a Aqualive, junto com a Simoneto, a gente está lançando uma campanha que vai fornecer para vocês, na compra de acordo com o valor do projeto, um filtro da Aqualive, que é considerado hoje o melhor filtro do mundo. Os filtros da Aqualive, elas são além de um filtro comum. Eles conseguem fazer a purificação completa, alcalinizar a água e deixar a água eficiente para você consumir no dia a dia. Que legal, então não perde, vem realizar seu sonho aqui com a gente, e é uma campanha imperdível para você que está preocupado com o bem-estar e com a saúde da sua família. Vem tomar um café com a gente. Não deixe de seguir a Aqualive e a Simoneto no Instagram. E consulte o regulamento. Obrigada, João. Gente, a gente vai para mais um intervalo, mas ainda tem muitos assuntos, viu? O Almada vem agora com os números da semana, tá? De segunda lá em diante. Também vamos falar de sorriso bonito, sem necessariamente ter as facetas, né, famosas. E também vamos falar sobre contrato de namoro. A gente volta já. Hora de agenda cultural aqui no Band Mulher. Vamos falar de música? No próximo dia 25 de setembro, Antônio Villeroy e Gelson Oliveira voltam a se encontrar no palco com o show Saídas e Bandeiras 2, 30 anos depois, no Teatro São Pedro. Apresentação única e imperdível. Depois, eles iniciam uma turnê internacional. O Gelson mandou um recadinho pra gente. Olá, amigos. Aqui é Gelson Oliveira e quero fazer um convite. No dia 25 de setembro, estarei no Teatro São Pedro com meu parceiro Antônio Villeroy para apresentar o show Saídas e Bandeiras 2, 30 anos depois. Será a estreia de nossa nova turnê internacional em comemoração aos 30 anos de nossa primeira turnê europeia, que aconteceu lá em 94. De Porto Alegre, seguiremos para Florianópolis e depois para a Europa, onde nos apresentaremos nos meses de outubro e novembro. Será um grande prazer recebê-los no mais belo teatro do Rio Grande do Sul e contar com a energia de vocês, que irá nos acompanhar durante toda a viagem. Então, anotem aí, Gelson Oliveira e Antônio Villeroy, dia 25 de setembro, no Teatro São Pedro. Ingressos disponíveis no site do teatro. Obrigado pela atenção, um abraço a todos. Uma vez você fez acreditar que chegou para ficar, lembrou outros carros. Eles são maravilhosos, eu amo. Gente, vamos agora naquela hora, né? Vibe dos números aqui com o Oscar Almada, ele que é numerólogo e vai trazer os números da semana. Porque vocês sabiam, né? Que cada dia da semana tem um número e aí uma indicação para o que a gente deve fazer. Vamos lá, então, falar com ele. Oi, Oscar! Olá, Regina, bom dia, amigos da Band Mulher. Pois é, também a numerologia, olha que interessante, inicia a semana com a numerologia, com a previsão da casa, né? E será um bom dia para harmonizar o número da sua residência. Eu falo sempre que o melhor número para viver é o número 6. E aí você pode transmutar esse número, não é oficial, você pode agregar uma letra, né? E aí eu te explico, no final vai ter uma surpresa de como fazer essa harmonização. Mas vamos lá, segunda-feira, dia 23, exatamente, energia do número 4, né? Energia da casa, é bom para você organizar uma agenda, é bom para organizar uma reunião com a família, para ver o que está fora do lugar.
é bom para verificar torneiras, portas, tudo tem que funcionar à perfeição. É importante ter essa consciência para que vocês consigam viver harmonizadamente na sua residência, ok? Terça-feira, dia 24, é um dia de transformações. Se você está pensando em mudar alguma coisa na sua vida, se você está esperando por alguma solução de algo que está há muito tempo, terça-feira vai ser o dia, porque é o dia das novidades, das surpresas e das transformações. Quarta-feira, dia 25, é o amor, a energia da cumplicidade, do diálogo, de falar para quem ama, para quem você ama, de se reunir com pessoas no nível familiar, afetivo. Por isso que eu falei que é a semana da família, da casa, né? Quinta-feira, vamos evitar pensamentos obsessivos. Na quinta-feira teremos uma tendência a questionamentos, a dúvidas. E eu falo, deixa esse dia passar. Acenda uma vela. Quando eu falo isso, as pessoas ficam, acenda uma vela para uma foto sua. Você tem que iluminar a sua vida na quinta-feira. Não deixe que nada perturbe seus pensamentos. Sexta-feira, ritual da abundância. Me pergunta no site que eu te explico. Dia de justiça, de receber benefícios financeiros ou de entrar com processos. Bom para empresários fazer o lançamento, a energia do dinheiro. E no sábado, chutar o pau da barraca. No sábado é um dia para falar que não a tudo aquilo que você não deseja mais na sua vida, ok? Então a previsão é essa. Eu vou deixar aqui meu site, porque eu tenho um brinde muito especial para quem está assistindo. Quando você entrar no site, vai ver lá, mande seu nome completo, data de nascimento, que você vai ter um brinde numerológico, que são seus 5 números. E esses números vão guiar a sua vida. E eu vou te dar também a numerologia da casa, como harmonizar ela, ok? Um abraço e ótima semana. Faça um mapa numerológico, dica, viu? É maravilhoso. Bom, e será que namoro pode virar contrato? Ai, isso é uma preocupação que agora vai deixar na cabeça de todos vocês aí. Mas é o tema de hoje, da doutora Virgínia Lobato Flores. Oi, Virgínia, tudo bem? Oi, Regina, bom dia e um bom dia para o pessoal de casa também. Vocês ouviram falar em contrato de namoro? Sim, estou falando de que um simples relacionamento entre duas pessoas agora pode ser objeto de um contrato específico. Com o surgimento da união estável, que é aquele relacionamento contínuo, duradouro, com o objetivo de constituir família, começou uma confusão. Porque como não há uma data específica, muitas vezes, de início e de término, as pessoas começaram a confundir, mas afinal, eu estou namorando ou eu estou tendo uma união estável? E foi como forma de prevenir a união estável que surgiu o contrato de namoro, que nada mais é do que um documento que serve para que os casais expressem suas intenções no sentido de que aquela relação amorosa entre eles trata-se de um mero namorico. No entanto, cuidado, pois de nada adianta registrar que possui um contrato de namoro e na prática viver como se tivessem uma relação de união estável. Lembrando que muitas vezes a união estável gera direitos, como por exemplo a partilha de um patrimônio ou ainda o direito a uma pensão alimentícia. Então é importante que você coloque no papel exatamente o que você vai viver na vida real, pois isso pode lhe causar inúmeros prejuízos, pois pode imaginar que está protegido com um contrato de namoro, quando na prática você está configurando uma relação de união estável. Assim, pense bem no relacionamento que você quer manter e coloque no papel para se proteger. Gostou dessa dica? Então, sempre aqui no Band Mulher com a Regina Lima, eu trago as dicas do mundo jurídico. Até o próximo programa. Obrigada, Virgínia. Bom, e hoje ela está aqui comigo, né? A doutora Luiziane Tomazoni, que vocês sabem que trata aí a odontologia integrativa, também estética. E, aliás, hoje a gente quer falar um pouquinho de estética, sim, né? Essa questão dos nossos sorrisos aí. E que muita gente, Luiz, tem alguma coisa que quer mudar no seu sorriso e às vezes acha assim, só vou poder mudar se eu fizer a faceta, por exemplo. E às vezes não é indicado, né, para ela, ou a pessoa não pode fazer naquele momento.
Que outras alternativas, opções a gente teria para mudar, assim, nosso sorriso? Então, bom dia. Sim, as lentes, né, as facetas de porcelana, elas estão tão em alta que as pessoas acham que realmente é só aquilo que pode melhorar, exato, né, o sorriso. E não, nós temos algumas outras alternativas. Vou citar 5 delas, né? Que é clareamento, resina, alinhadores, plástica de gengiva e até mesmo a profilaxia, que é a limpeza. Vou falar um pouquinho então. De cada, claro. Isso. Claro que precisa de uma avaliação, né? Para a gente entender qual é a necessidade, o que o paciente está querendo melhorar. E aí depois dessa avaliação, a gente vai pro que for indicado. Por exemplo, o clareamento. Existe o clareamento caseiro e o clareamento no consultório. Então, dependendo do quanto o paciente quer clarear o dente, vai precisar 1, 2, 3 sessões. As resinas. As resinas nós conseguimos melhorar, por exemplo, o formato do dente. Um dente muito pequeno, a gente quer fazer um dente um pouquinho maior, é uma alternativa muito legal. Claro. Um espaço entre um dente e outro. Isso, às vezes a gente tem, né, um espaço aquelas diferente. frestinhas, né? E aí a gente consegue melhorar com a resina. Por exemplo, a cor. Um dente que tem até uma restauração já antiga e esse dente está muito escuro, a gente consegue melhorar com a resina. Então, vê, não é só a lente, né? Plástica de gengiva. Quando o paciente tem uma proporção que não fica esteticamente favorável. Tu até falou já aqui, né, no Band Mulher, essa questão do sorriso gengival, né? Isso. Também, que às vezes as pessoas ficam um pouquinho acanhadas. Ai, eu não gosto da minha gengiva e tal. Sim, porque no sorriso aparece muito a gengiva. Então, nós conseguimos fazer uma estética na gengiva para melhorar essa proporção entre o dente e a gengiva. Mas isso é um procedimento? Pode ser feito em consultório? Sim, é feito no consultório em uma única sessão. Nós conseguimos resolver isso. E por último? Os alinhadores, né? Onde a gente precisa às vezes alterar o formato, o dente está um pouco torto, um pouco para fora, um pouco para dentro. A gente consegue, às vezes 2 meses, 3 meses já é suficiente. E a profilaxia, que eu queria falar também, que é a limpeza, né, que a gente chama em média a cada 6 meses, e pacientes, por exemplo, que fumam, tomam muito café, muito chimarrão, o dente é escurecido. Pois é, e aí as pessoas confundem um pouco isso com o clareamento, né? Isso. E não necessariamente, na verdade a profilaxia é uma limpeza que precisa ser feita. Até porque a gente tem que tá esquecendo aqui os tártaros, né, que vem acumulados. Sim, para a saúde da gengiva. Mas a limpeza, ela remove a pigmentação externa. Então, um paciente que toma muito café, ele senta na cadeira, eu faço a profilaxia, ele sai como se ele tivesse feito um clareamento. Chimarrão também, né, Luiz? Chimarrão. Eu tomo bastante chimarrão, eu sei como é que é. Vinho tinto no inverno a gente abusa um pouco também. Suco de uva. E tudo isso realmente vai pintando o dente, vai né? pintando, vai manchando. E aí, às vezes, a gente acha que o sorriso não tá bonito porque tá... a gente não percebe que é a cor que não tá bacana. Exatamente. Então, são detalhes. Por isso, a avaliação... E por isso, para a pessoa não ficar, só lente, só lente. Não, tem muitas alternativas. E claro, também tem a lente, né? Sim, se daqui a pouco a pessoa tem também um sorriso, mas quer ter um sorriso mais destacado, mais branquinho, com os dentes muito alinhados. Então é isso, né? Isso aí. Aí tem a faceta também. Sim. Obrigada, Lu, viu? Obrigada por ter também. vindo aqui hoje com a gente. Bom, e o Band Mulher desse sábado vai ficando por aqui. A gente tem o patrocínio especial da Simonetta Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio, Brasil, Milano, 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Bom, e agora você segue com a programação da Band até sábado que vem. Beijo, tchau, tchau.